Bom dia, mais um programa de primeira na segunda. Hoje eu retornei aqui, semana passada eu não pude participar. O Juliano Schmidt muito bem conduziu o programa. Hoje quem não está presente aqui é o Aurélio Ramos. A gente está fazendo um revezamento aí, 3 por 2. E o Aurélio ficou tão chateado no sábado que resolveu tirar uns 2 dias de folga de futebol. Obviamente é uma brincadeira, o profissionalismo do Aurélio é irretocável. Mas hoje a pauta do De Primeira na Segunda, dia 15 de julho, vai tratar aí o jogo de sábado entre o líder Chapecoense e o então vice-líder no começo da rodada Joinville, que se enfrentaram aí e acabaram terminando o confronto no empate em 2-2. O Juliano Schmidt, que participou do jogo, que reportou lá pela Rádio Cultura, vai poder falar um pouco mais sobre o jogo. E a gente vai falar um pouquinho aí da semana esportiva do Joinville e de Joinville. Bom dia, Juliano, tudo bem? Olá, tudo bom, Marcel? Tudo bom? Abraço a todos do Portal Joinville de primeira na segunda, um jogo do Joinville. Primeiro, ninguém quer empatar com uma Chapecoense, só que até então a Chapecoense era líder do campeonato e muita gente acaba não separando ou então não fazendo essas comparações. Realmente, empatar em casa, o Joinville vem de 2 resultados ruins em casa, só que pegou também times pedreiras, times que talvez o Chapecoense não teria no começo do campeonato a possibilidade, ou então assim, dentro das possibilidades, não seria aquele time que ascenderia para a Série A. Não sei também se isso vai acontecer ao final do campeonato, mas o Sport a gente tem certeza que vai brigar para subir. Então foram 2 resultados que, lógico, ninguém quer perder, ninguém quer perder pontos, principalmente o Joinville perdeu 5 pontos dentro de casa nas últimas 2 partidas, 6 pontos, ganhou apenas 1. E lógico que é um jogo que teve muita coisa, teve confusão, teve declarações novamente do presidente que não precisava, o técnico rebatendo, técnico errando em campo também, enfim, tivemos várias coisas nesse jogo, um jogo de líderes de campeonato mesmo. Eu estava em São Paulo aí nas últimas semanas, acompanhando a distância, o Chapecoense, mas eu assistia boa parte dos jogos da Chapecoense. O Chapecoense está se mostrando um time muito forte, defensivamente, até me surpreendeu ter levado 2 gols no primeiro tempo do Joinville. 2 boas jogadas, 2 tramas pela lateral direita. O Eduardo realmente fazendo diferença, e pelo que visto no sábado fez diferença a favor e contra o Joinville. Sim, né? Então a gente vê lá, acho que esse é um time encorpado, um time alto, um time com alguns ex-jaquianos, né? Bruno Rangel, Paulinho Dias, Gleidson. Então um trabalho muito firme, muito consistente do Gilmar, do Dalpozo, né? O Gilmar, que já foi goleiro do Joinville aí nas épocas de 2005, 2006. Então um time que está fazendo por onde, não tem, pode ser que não tenha elenco, mas não sei, quem tem Fabinho Alves, né? Que é o ponta, lá, quase um ponta das antigas, lá Fabinho, que jogava no Joinville, hoje técnico do Sub-17 do Joinville. Que tem Soares no banco, né, que tem Bruno Rangel, e tem, embora eu tenha as minhas resistências pro Grau, né, Rodrigo Grau, mas é um cara que faz gols, né? Então a gente tem que dizer que o Chapecoense está montando um time médio, de orçamento médio, mas um time que realmente está fazendo por onde, vem equilibrado, vem com baita numa preparação física. Não sei se o Paixão ainda está à frente da preparação física. Era preparado agora nesse atual elenco, mas eles estavam até o estadual. Enfim, né, no mínimo trabalhou para que o elenco tivesse nessa preparação. E a Chapecoense realmente vem muito bem preparada aí para a Série B. Se vai chegar ou não, a gente não sabe, né? Claro, Palmeiras tem muito investimento, o Sport tem muito investimento. O Ceará está vindo aí depois um começo ruim, já fez uma boa partida agora no final de semana. Subiu, tem 12º, tem o Figueirense, tem o Avaí, tem o Joinville, todos com mais investimento do que a Chapecoense. Agora, que começo é promissor, já não vai cair. Né? Se a ideia inicial... Anima bastante o torcedor. Já está com 19 pontos, né? 20 pontos, né? Em 26 possíveis, 24 possíveis. 8 rodadas, 24 possíveis. Então, né, cá para nós, a Chapecoense está fazendo o seu trabalho. E o Jack... 90%, né? E o Jack é um começo bom também, né? 16 pontos em 24 possíveis é um bom começo. A gente tem que saber que o ambiente às vezes não é todo favorável
e o Joinville... Agora, você comentou um negócio, você já falou como é que foi o jogo, né, de uma forma geral. Vamos dar falar um pouquinho mais sobre o jogo. A gente teve 4 gols, né, 2 no primeiro tempo para o Joinville, 2 no segundo tempo para a Chapecoense. O lance decisivo foi a expulsão do Eduardo? Dá pra gente dividir em porcentagens, sendo que a maior foi inclusive a expulsão, porque o Joinville ficou com um homem a menos, lógico, e a força deles, eles tiveram um pouco mais força indo pro ataque realmente. O que aconteceu é que, primeiro, a infelicidade na mudança, embora o Somália vinha treinando durante a semana, só que o Joinville perdeu um homem de meio campo, pelo menos para cadenciar. Com o Wellington Bruno ele estava conseguindo muito isso. Ele não cansou, ele tinha 2 opções de meio. E foi no intervalo já essa mudança? A mudança veio depois, ele veio no segundo tempo. Né, ele botou 2 de uma vez só, né, ele botou o Somália e também o Kim para puxar um pouco para a esquerda. E ele tirou, então no caso o Wellington Bruno e botou o Somália no meio, tirou o Ronaldo e botou o Kim. Elas por elas nenhuma, e tirou um pouco... O Somália a gente sabe que treinou um pouco mais avançado, mas tem a característica mais defensiva. Mas entrou mal? Não é que ele entrou mal, só que o Joinville ficou tudo atrás. Ficou com 2 homens só na frente e a Chapecoense veio vindo. E isso depois da saída do Eduardo? Não, o Eduardo ainda estava em campo. Só que daí logo em seguida a mudança, veio o gol, que também daí eu não acredito a mudança. Pois é, foi algo que já aconteceu logo em seguida. Não acredito nisso, só que 2-1. Aí eles sentiram em casa. Depois o Eduardo foi expulso. Aí o Eduardo foi expulso depois de uma jogada lá na ponta, na lateral, não precisava disso, deu uma cotovelada de 40 dias lá. E realmente pegou o braço mesmo, não sei se foi o cotovelo, parte do braço, mas pegou. Então, sangrou ou não? Não sangrou, né? Que a gente vê na TV, parece que o cara levou uma enxadada no meio do pescoço. É uma fantasia. E aí se eu vejo que não... o braço foi mais alto? Foi. Eu digo assim, Eduardo, joga muita bola, querido. Tu joga muita bola, tu é Série A, né? E se Deus quiser, é Série A com o Jack. Agora... Por que aquele braço daquela altura, a bola estava nossa? Pegou, não, mas não tem a intenção. Não tem. Porque a arbitragem do Santa Catarina a gente sabe como é que é. E detalhe, não foi falta. Foi lateral. Só que o amarelo e o vermelho foi dado. Eu não sei como é que funciona esse critério. Que a bola estava fora, já estava fora de campo. E o Eduardo protegeu ela e com a bola fora de campo não se pode marcar falta. Mas ele levantou o braço um pouquinho demais. Ele amarelo, tanto é que não foi expulso direto, ele já tinha um amarelo e foi expulso depois, mas foi um lance que isso abrevia o problema do Eduardo. Né? Porque ele entrou com força desproporcional, provavelmente foi levar cartão amarelo por causa disso, ou com uma jogada ríspida, ou por ter uma má intenção na jogada, levou o segundo amarelo, isso abrevia, ameniza um pouco o lado dele, porque se ele leva o vermelho direto, ele entra como uma agressão num processo lá jurídico lá, né? E aí isso poderia ocasionar uma suspensão para ele de mesmo uma falta normal, já tinha amarelo, levou o segundo, então foi expulso. Então isso ameniza um pouco aí, ele não vai poder. Por que eu fiz essa série de perguntas? É para você que está nos ouvindo, nos vendo, situar um pouquinho pela situação do jogo. Eu particularmente não consigo ver um erro tão escrachante assim do Aurélio, não do Arthurzinho. Por essa simples mudança. O Kim, a gente está sabendo que ele fez a diferença contra o Sport, por exemplo, ele entrou, então é um jogador mais agudo, é um jogador que chega à frente. O Wellington Bruno é um jogador de pouca marcação e realmente tem um talento com a bola e tal, mas de pouca marcação. Provavelmente o que o Arthurzinho quis fazer? Antes de o jogo se degringolar, de repente sofreu um gol, ele quis reforçar um pouco a marcação. O Ricardinho, o Somália é um jogador que tem uma boa saída de jogo, né? Pelo menos foi por isso que ele veio. Então ele tem um pouco mais de força na marcação e uma boa saída para o jogo. Ele pensou, agora eu vou fazer o time chegar com um pouco mais de velocidade com o Kim, que o Ronaldo é um jogador mais de área. Sairia um pouco menos, só que reforçaria a marcação. Reforçaria a marcação. E o Kim, ele é um jogador que busca a bola. Contra o Sport ele fez isso, ele buscou a bola no meio, arrancava com ela em velocidade. Eu não estou vendo esse erro todo, entendeu? É muito fácil dizer que errou, porque depois levou os gols e levou o empate, né? Então, principalmente o gol que o Joinville levou não tem nada a ver com o primeiro gol, não tem nada a ver, né? Foi uma bola de lateral de campo que foi cruzada na área, a zaga não conseguiu cortar, mérito do Chapecoense também, que o jogador entrou rápido, Bruno Rangel entrou rápido, cabeceou certeiro. Não teve falha do goleiro, né? Então, se teve o lance foi desenvolvido, não teve, né? Eu não consigo enxergar isso. E aí entra para o segunda pauta. O Aurélio, algum tempo aí, escreveu no blog dele, na dose certa, no portal Joinville, sobre fogo amigo. O fogo amigo, quando vem das arquibancadas, já é complicado. O fogo amigo, quando vem
da alta cúpula, que também é uma outra coisa que tanto eu quanto o Aurélio já comentamos, e o Juliano também, mas principalmente o Aurélio e eu, sobre a questão da empatia, ou da não simpatia Sim. do seu Nereu Martinelli com o Arthurzinho, isso pode levar à desgraça do Joinville. Eu vou avisar já, não tô querendo cornetear, não quero nada. A única coisa é o seguinte, seu Nereu Martinelli, se coloque no seu lugar, você já tem um bom serviço prestado para o Joinville, por favor, se você não gosta do Arthurzinho, então fique na sua, né? Não conceda entrevista depois do jogo, fique quieto depois do jogo, sossegue, vai lá para um canto, pega um saco de areia, né, tá com raiva, vai pra dentro e começa, nem que ponha, nem que escreva Arthurzinho, ponha a face do Arthurzinho. Pô, meu amigo, por que tu faz? Prejudica, e você sabe disso, você é do futebol há muito tempo. Nós sabemos disso, que essas atitudes pós-jogo, elas só são prejudiciais ao clube. E quando você faz uma coisa como essa, por mais direito, por mais razão que você possa ter, e nesse caso eu não te dou razão, né? Eu acho que a torcida, a grande parte do Joinville também não te dá razão, e muita gente que gosta de você vai estar acabando ficando contra você. Quando você expõe um profissional que tem sim serviços prestados, que merece sim respeito, ele não pode, no pós-jogo, fazer o que ele fez. O que você acha sobre isso? Com certeza ele foi infeliz novamente, ele tem a palavra dele hoje, antes, depois, durante, enfim, o jogo tem muito poder e alcança, né, o mundo. Porque ele é um presidente de um time de Série B que está querendo subir para a Série A, então tudo hoje que se fala, a gente ouviu um exemplo do Juvenal Juvencio na apresentação do Autuori, que o Autuori mal falou, só foi ele que falou, lógico, as atenções estão voltadas ao presidente, ao que ele vai falar. Aí, o presidente estava ali até, depois da confusão, teve uma confusão depois do jogo, a gente vai falar um pouco mais, e ele estava ali até inclusive para ver se os seus jogadores não estavam envolvidos, ele estava prestando um papel até positivo ali, porque geralmente os caras somem, né, então, e ele estava ali, só que daí quando ele foi entrevistado, aí ele já de cara falou, não, já tá rolando essa confusão porque o Arthurzinho foi infeliz. Então já começou errado aí. Então não pode ser nesse sentido, ele tem que cuidar. Ele falou assim, vai mudar de treinador? Se perguntasse isso pra ele. Ele falou, não, isso eu vou ver, se eu for conversar. Tanto é que depois eles se ligaram, conversaram e entre aspas, né, tudo bem. Mas conversaram, então poderia fazer isso, acabou o jogo, todo mundo vai pra casa, depois liga Arthurzinho, pô, olha a besteira que tu fez, ou então se ele fez, olha o que tu fez, dá a opinião dele. Mas não faz isso para órgãos de comunicação. Ele podia se preservar o time, preservar o treinador, depois de um empate, depois de um resultado ruim, e falar assim, não, a gente vai conversar no vestiário, vamos ver o que vai dar, tem bicho para pagar, a gente vai conversar sobre isso. Aí sim, só que não, ele expôs novamente uma opinião que por pressão, como o Arthurzinho falou, eu não vou entregar o cargo por causa disso. E por pressão não vai adiantar, não adianta fazer pressão por palavras. Seria a mesma coisa do Arthurzinho terminar o jogo e falar, pô, eu fui prejudicado pelo Eduardo, porque o Eduardo fez uma besteira, que ele me prejudicou. O Arthurzinho falou, eu entrego meus jogadores aos Leões, claro que não. E o presidente não pode fazer isso com o técnico. Um técnico, óbvio, isso é uma trairagem, tá, Nereu? Isso é uma trairagem, gente. Pelo amor de Deus, não faça um negócio desse. Uma coisa que internamente o cara, quando é chefe de uma empresa, dono de uma empresa, ele tem que saber que dali para baixo ele é o exemplo. São pessoas que estão ali, né? Claro, pô, ele é o exemplo. Uma coisa é chamar o cara na sala e falar, cara, pô, não gostei disso. Se quiser dar uma surra de cinta, pode dar. Mas não pode, né? Mas ele dentro da sala e vai falar, e esbraveja. E detalhe, nem sempre tu tem razão, meu querido. Nem sempre tu tem razão. Então, a cornetagem, quando é das arquibancadas, já é complicado, né? Porque atrapalha. Agora, quando vem do presidente, do mandatário do clube, da forma que veio, de uma pessoa experiente como é você, Nereu Martinelli, aí eu fico muito contrariado. Acho que a torcida, a imprensa tem que dar uma segurada nesse papo e, pelo amor de Deus, não fazer mais isso. Não fazer mais isso, porque isso traz um problema que é esse, que é o problema do clima. Agora tem os próximos jogos e o clima. O Joinville agora viaja, né, para o Nordeste, uma excursão no Nordeste, já perdeu esses pontos em casa. Teoricamente, a pressão agora de buscar resultado fora. Lógico, vai pegar um ABC que é lanterna do campeonato, mas não quer dizer nada. Não quer dizer nada, porque eles também querem sair dessa lanterna do campeonato. Lá no Frasqueirão, então tem o jogo sábado e tem o Icasa também, que joga em seus domínios na terça-feira. Então o Joinville tem essa viagem para fazer
Se contra o Sport, mesmo sendo contra o Sport, eles perderam, os próprios jogadores ficaram sentidos com isso, e lógico, eles falaram que pesou e realmente estava ruim. Então imagina agora com 2 resultados negativos, mesmo sendo contra equipes lá de cima, tem que viajar, lógico, mas tem que sentir uma pressão ainda mais ao enfrentar o ABC. Agora é a hora do seu Nereu Martinelli aparecer. Pessoal, tranquilo, tá tudo certo. 2 resultados não foram bons, mas também não é o fim do mundo. Joinville tem que saber tirar proveito desses 2 resultados, saber como é que tem que se posicionar, o atleta tem que se resguardar, o atleta não pode prejudicar o clube, a força deve ser utilizada em todo lance, mas uma força de forma justa, de forma sem a intenção de machucar, ou sem a intenção sem a possibilidade do cara ser expulso, que tem que usar a cabeça. Então é nessa hora que o Nereu tinha que dar força pro técnico, tem que dar força sim pro técnico, porque é muito fácil cornetear, né? Então agora é a hora de parecer a figura do presidente, ao invés de jogar água quente na fervura, né? Botar mais fogo na lenha, ele devia jogar água fresca na fervura. Tem que diminuir e falar assim, galera, vamos lá, tá tudo certo. Vamos lá agora. Começo do campeonato. Vamos jogar contra a ABC, vamos contra em casa, vamos voltar com os pontos, com 4 pontos de lá, estaria show de bola. Se voltar com 4 pontos de lá, estaria show de bola. Não tem que voltar com 6. Se voltar com 6, ótimo. Mas se voltar com 4, já está excelente. Ah, vai ganhar do ABC e do Icasa? Pode ganhar. Mas, gente, né? Vamos melhorar esse clima, vamos resolver essa parada para que a gente não tenha problema no futuro. O Joinville, então, agora joga sábado, 9 horas da noite, contra o ABC. Diante do ABC. Né? Um super cine, né? Um horário bom ali, junto com a novela, no sábado. Na terça-feira, então vai ser bem juntinho, mas é bom porque as viagens são curtas lá, dá para já no domingo cedo já estar em Juazeiro ou em Fortaleza. Eles vão segunda-feira na programação, fazem um trabalho ainda no domingo em Natal, na praia mesmo, físico, aí na segunda-feira viaja, treina à tarde lá em Juazeiro. Então tá tudo certo, também não vão ficar num lugar muito gostoso, fica tranquilo, senão ninguém vai ficar estressado naquele paraíso. Só praia, e Joinville categorias de base, o S ele ficou um pouquinho para baixo, mas é importante a gente falar que o Joinville tem uma participação boa aí no Campeonato Estadual e agora na Copa do Brasil Sub-17, Juliano. Como é que vai funcionar a Copa do Brasil? Tem jogos na terça, tem jogos na quarta. Fala um pouco aí da Copa do Brasil Sub-17. Nos mesmos moldes da Copa do Brasil do profissional, né? Só que desta vez não tem aquela quantidade de times que a gente viu. São 32 equipes, né? São só 32 equipes, em relação a 2012, os que disputaram a Série A e os 12 primeiros da Série B. Por isso que é importante a campanha do Joinville no passado também na Série B, ficou em sexto. Então credenciou aos juvenis, nas categorias de base, essa condição de participar aí na Copa do Brasil Sub-17. O Joinville hoje é líder do estadual. Tem o Figueirense tem jogos a menos, tem o Avaí tem jogo a menos, mas hoje no técnico Fabinho está deixando a equipe bem, com 18 pontos, está na liderança e ganhou na última sexta-feira do Juventus ali no jogo marcado por 2-0. Então está se preparando para essa Copa do Brasil, é uma novidade, eles estão ainda estudando também como é que vem esse Palmeiras. Joinville e Palmeiras é o primeiro adversário, na quarta-feira 8h30 lá na Arena, ingressos a R$10, independente do setor, descoberto ou cadeira. Sócio não paga também, tudo normal, como se fosse um jogo. A ideia, a intenção da presidência, da diretoria de Joinville era não cobrar ingressos justamente porque tem pais e crianças que vão sempre ver, sempre acompanham e dessa vez vão ter que pagar. Então, mas acho que R$10 vale. Ele botou porque tem custos, então vamos, já que tem os custos de arena, botou R$10. Uma cerveja grande mais uma coca. Um preço bom, um preço tranquilo de se ver, de pagar para ver. Então tem os lances de jogar fora, de gol fora, no caso visitantes, o Palmeiras fizer 2-0. Mesmas regras da Copa do Brasil. Mesma coisa, a única diferença é que o jogo da volta já é dia 20, já no sábado. Então joga quarta, joga sábado. Joga lá em. Joga em São Paulo na volta. Então legal. É um bom campeonato, faz parte dessa reformulação das categorias de base também. Vamos medir essa equipe também em nível nacional. Eu estava vendo a ESPN, vai transmitir esse campeonato, se eu não me engano. Os 2 primeiros jogos, terça-feira, São Paulo e Criciúma, Avaí e alguém aí, eu não estou lembrado do segundo time. A ESPN Brasil está transmitindo o campeonato da Copa do Brasil Sub-17. E na quarta-feira eu acredito que ela vai transmitir também, viu? Eu só vou confirmar aí pelo Palmeiras, como é que são os clubes. Vai estar tudo ali na. Então, boa participação, bom trabalho do meu amigo Fabinho. O Sub-17 aí, eu acredito que seja a categoria, em categorias de base, que deve mais se investir. No Sub-17 o atleta pode ter 15, 16, até os 17 anos. Mas a partir dos 15 tu já pode usar ele no Sub-17.
e aparecendo jogadores bons, até ali no sub-17, tu vai identificar se o atleta vai ou não vai. Quando vai para o sub-20 e o atleta chega a ter os 20 anos e o clube não conseguiu aproveitar ele, né, na categoria profissional, gente, é quase que perdido a mão de obra ali. É importante, então, de repente, encaminhar o menino para uma escola. Por isso que é importante o clube ter o acompanhamento educacional, importante o clube fazer o trabalho de formação também educacional desses meninos, para que a hora que ele sair do sub-17, sub-18 ali, até 19 anos, se ele não for identificado ali um potencial de ser atleta realmente profissional, de ter um plano de ser utilizado no profissional, aí eu acredito que o melhor seria liberar o menino para ele ou seguir os rumos dele em uma outra equipe, mas no mínimo com o segundo grau, ali já com a formação de segundo grau, para que ele saia dali, de repente um técnico, faz uma escola técnica, uma coisa assim, e ele já tem uma carreira. Importante saber que muito menos de 5% dos meninos que passam por uma categoria de base chegam a ser profissional. Então é muita gente e é importante ter esse cuidado social. A equipe, o clube precisa ter esse tipo de trabalho. No estadual nós somos líderes na sub-17 e na sub-20. Sub-20, exatamente. Sub-20 também? Tem. Também estão nessa verdade, sub-20 está um ponto à frente. Sub-17 também teve rodada agora, não peguei a atualização da rodada agora nesse final de semana. Mas o Joinville perdeu, inclusive no sub-20, para o Juventus, foi uma surpresa. Para o Juventus de Araguá? Foi 1-0 e 2-0 ganhou no Juvenil, no sub-17. Então teve rodada, se não manteve a liderança, pelo menos está ali entre os primeiros. Muito bem. Uma coisa que eu quero falar aqui sobre as condições de trabalho da base. Você acha que está melhorando? A BMG continua apoiando a base do Joinville? Pelo que eu vejo, assim, as camisas ainda estão todas com BMG, ou isso ali é simplesmente resto de material e aí o pessoal está queimando? A questão do BMG é justamente por causa desse material mesmo que tem, porque quando encerrou o contrato em março com eles não têm mais o vínculo de pagamento mensal ao Joinville. O que eles têm, segundo o contrato, é participação, quando fecharam o contrato, de porcentagens pequenas em relação a jogadores de base. Né? Então, quando alguns jogadores que vieram para cá, inclusive alguns contatos de jogadores que foram feitos e vieram para cá, veio também através do BMG, então eles têm porcentagem em cima de alguns jogadores. Eles não despendem dinheiro, mas ainda tem participação em cima de alguns atletas. Participação no contrato assinado no ano passado, mas não tem hoje participações em termos de financeiro, de investimentos. Mas a questão das condições, o único problema mesmo hoje, né, que também não é um problema pequeno, que é a questão de campo. Ele tem dificuldade em encontrar um campo. Nessa semana é bem provável que comece já toda a manutenção para trocar aquele campo 1 do CT, que quando chove, infelizmente não tem como praticável. A gente até colocou no portal Joinville um dia as condições que eles utilizam. De restante, muitos jogadores são de Joinville, eles conseguiram. Tem bastante jogadores aqui. Isso é importante, isso é muito bom. Fabinho e Fernando Gil estão trabalhando bastante isso. E os jogadores que não são, eles estão bem alojados no CT. Então tem 40 lugares no CT para eles ficarem, os jogadores ficarem. Então tá tendo uma boa condição, alimentação seguida sempre com orientação, tá tendo essa parte mesmo de estrutura tá sendo muito bem investido e estão tendo condições. O campo, que quando chove em Joinville ninguém cede, é muito complicado terem os campos, mas está sendo muito importante para o Joinville ter pelo menos uma manutenção de campo mesmo para poder treinar, e é isso que infelizmente não tem ainda no caso para os jogadores. Você falou que a base está utilizando ali as acomodações do CT. A equipe profissional também utiliza para fazer algum tipo de concentração? Quinta-feira, por exemplo, os últimos 2 jogos concentraram na quinta-feira. O jogo era sábado, concentraram já na quinta e ficam no CT direto. Daí fazem um trabalho na sexta pela manhã, à noite eles veem um vídeo, tem um auditório lá para ver o vídeo. Então tem toda essa estrutura que eles utilizam para concentração. O profissional não dorme lá, mas alguns da base dormem ali e o restante de concentração está servindo no CT. Os profissionais dormem em épocas de concentração? Só na concentração. Concentrou para o jogo, eles já dormem ali. Acho que é importante, né? É importante a questão da categoria de base, a gente realmente ampliar. Os problemas não vão ser resolvidos do dia para a noite, a gente sabe disso há muito tempo. Eu acho que desde quando o Mauro assumiu o Joinville está tendo melhorias no processo da base. Só que as pessoas às vezes acham que é uma varinha de condão, o cara joga lá a varinha e tudo resolve, né? Não é assim.
O Mauro fez um bom trabalho de garimpo com o Nardella, com o Montoro. Nesse processo, Ramires, Edgar, Dogão, Leandro Maquelele, Leandro Bambu, são vários atletas que vieram no processo de garimpo aí fora e que geraram muita receita para o Joinville Esporte Clube. E cerca de 10 milhões de reais foram obtidos com a venda desses atletas, com a comercialização desses atletas. Ainda teve ali alguns jogadores que nem apareceram direito, o David, que era um pontinho esquerdo, lá, uma mala sem alça. Teve ali um lateral esquerdo, que eu acabei me esquecendo o nome dele aqui, também foi comercializado por 100 mil reais. Então teve vários atletas que foram comercializados ali, que vieram da base, alguns não tiveram nem oportunidade profissional e tiveram boa valorização no mercado e tem boas transações aí envolvendo eles. Então é importante saber que tem que ter uma evolução. Então o Mauro fez aquele trabalho de estruturação básica ali, de garimpo. Aquilo infelizmente gerou dinheiro. Depois veio o Adelir, ele deu toda a melhoria no CT do Joinville, no setor de base, e deu a base lá do Irineu para voltar a ter qualificação nesse processo de base. Inclusive David veio de lá. David que eu estou falando não é esse que só joga aí no Curitiba não, tá? É um David, um menino que apareceu e o Joinville ganhou ali acho que 150 mil reais num período ali que ninguém quase nem soube. Depois do Adelir veio o Nereu. O Nereu no começo tirou um pouco o investimento, ficou aí uns 2 anos meio parado. Acho que a BMG foi uma empresa que voltou a insistir na questão da base, e eu acredito agora, depois de alguns discursos do Nereu dos últimos 2 anos para cá, parece que voltou a ser prioridade. Fernando Gil acho que é uma aposta importante, nem aposta, acho que já é uma realidade, já fez um bom trabalho no Figueirense. Sim. O Fabinho sim é uma aposta, mas é um cara que já teve passagem lá pelo Paraná, fazendo um bom trabalho no Curitiba e no Paraná Clube, e ele está vindo agora para Joinville, ele gosta muito de Joinville, e está fazendo um bom trabalho, o Sub-17 está bem aí. Então é importante agora dar essas condições de campo, sim, porque campo é importante. Não sei se não está na hora do Joinville fazer pelo menos um campo de gramado sintético, parece ser um negócio assim, mas o sintético, em cidades que chove muito ou chove menos, ele acaba sendo uma alternativa para não desgastar demais um gramado. Então a hora que choveu, vai para o sintético, faz o trabalho ali, para que a coisa possa... Eu acredito que logo o Joinville vai investir nisso. Já foi conversado assim, entre possibilidades, eu acredito que logo também a gente vai ter no CT isso, como tem areia, como tem o terceiro campo, eu acredito que agora vai ter também. Eu acho que tem que ser acho que é uma tendência. Então vamos acreditar aí que o trabalho de base, agora a próxima etapa do trabalho de base é fazer um plano de transição. Não adianta querer fazer jogador na base, investir o que se investe no futebol de base, sem ter um processo de transição. O atleta mostrou, a partir dos 16, 17 anos, mostrou que tem talento, já tem que fazer um trabalho já pensando em utilizar ele no futuro. E assim, não é botando 15 minutos, sim, com certeza, só treinando junto. Tem que, aos poucos, dizer assim, ó, tem um atleta aqui que vai bloquear a passagem desse atleta aqui. Então tem que se desfazer desse jogador que está ali atravancando a subida desse atleta, para que ele possa ir, sim, e assumir a posição e ir para frente. Ter, né, a possibilidade de assumir. Exatamente, assumir a vaga. Rapidamente, Juliano, falar um pouquinho sobre futsal. Joinville que ganhou do Florianópolis na segunda-feira passada. Como é que está a programação do futsal? Como é que está o planejamento aí dessa fase do futsal para frente agora? Agora com essa boa estreia diante do Florianópolis, ganhou fora, né? Um torneio curto agora, são 4 times que jogam entre si. Então a Crona que está disputando o estadual essa semana, vai jogar contra a equipe de Tubarão, não jogou na semana passada devido até ao deslocamento do Tubarão, mas vai jogar nesta terça-feira. Aí na próxima segunda tem o segundo jogo, daí o primeiro em casa diante do Minas, né? Joinville depois ainda joga fora contra a Cascavel nesse turno, depois vira, né? Inverte a tabela, daí pega Florianópolis e Minas em casa, e Florianópolis e Cascavel em casa no segundo turno e o Minas fora. Então classificam os dois, se classificar entre os dois, obviamente que não vai ter, né, essa vantagem que teve na primeira fase de ficar em primeiro, não adiantou em nada, tem que continuar nessa boa campanha para poder se classificar entre os dois e ir para as quartas e sim, semifinais. E pelo que a gente está vendo da equipe do Fernando Ferretti, é uma equipe muito bem montada, muito bem estruturada, briga com certeza pelo título da Liga Futsal desse ano, não tem dúvida que vai ficar entre os dois, deve ficar em primeiro nessa chave, e vamos ver como é que vai ficar os outros cruzamentos. Juliano Schmidt,
muito obrigado. Lembrando que Joinville, estava vendo aqui no portal Joinville, acesse lá o portal Joinville. Joinville tem 3 garotas aí convocadas para a seleção brasileira feminina. Teve aí uma equipe, a comissão técnica da seleção brasileira veio a Joinville na semana passada, né? Isso, eu vi aqui. E 3 meninas foram convocadas para o Sub-17. São elas a Maria Eduarda, a Duda, que é uma lateral esquerda, Amanda Teles, a Bombom, zagueira, e a Tamires, a Dentinho, a centroavante. Parabéns às meninas, né, que estão se destacando aí no futebol, estão elas ali já vestidinhas com a camisa da seleção brasileira, um orgulho para Joinville, orgulho para os pais, orgulho para a Felege, que está fazendo um bom trabalho nesse sentido, e eu dou uns parabéns para ela. Joinville joga no sábado contra o ABC, lá no Frasqueirão, em Natal, e na terça-feira contra o Icasa, em Juazeiro. Obrigado, e vamos lá. Nereu, tecnize, vamos torcer e vamos fazer o trabalho certo que a gente precisa. Um abraço.